noite, tudo bem, gente? Hoje eu tô aqui, né, mais uma vez com mais um devocional pra gente aqui assistir, pra gente ver, porque Deus tem me incomodado muito sobre a igreja de Coríntios, sobre como que Deus quer que a gente seja. E a igreja de Corinto não era uma igreja madura, ela era uma igreja que tinha muitos dons, que tinha muita capacidade, mas era uma igreja que era imatura. Então Deus, ele muitas das vezes não quer que a gente só seja uma igreja com dons, mas uma igreja separada, uma igreja verdadeiramente santa, coisa que muitas vezes a gente não é. Deus tem me incomodado muito em questão de obras da carne e coisas que acontecem na nossa vida, porque Deus quer que a gente seja santos. Gente, Deus, ele quer que tu seja o quê? Deus, ele quer te mandar parar de te dar coisas pequenas, leite. Leite é o quê? Exortação, coisas bestas. Tipo, coisas que a gente já deveria ter aprendido há muito tempo, mas a gente ainda continua tendo um sentimento que Deus não se agrada. Primeiro eu vou ler 1 Pedro 3,9, que fala sobre os crentes e a vingança. Não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, responda com palavras de bênçãos, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. 1 Pedro 3,9. Ou seja, gente, o que a palavra de Deus diz? Vocês querem seguir a mim? Primeiramente, o que a gente tem que fazer é negar-se nós mesmos. Quando a gente se torna frente maduros, coisas que acontecem muito dentro da igreja, que você tem raiva do teu irmão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perdoar. A primeira coisa que Deus faz com a gente é nos perdoar do nosso pecado, porque a gente não é merecedor, mas Deus, ele tem misericórdia e nos perdoa, e é isso que faz a gente perdoar o nosso irmão também. A graça de Deus, se a graça te alcançou, você precisa alcançar essa graça com outras pessoas, às vezes a gente não entende os planos de Deus, só que os planos de Deus muitas das vezes é para nós, para nos capacitar a ser crentes melhores. Eu fico falar de mim, né? Às vezes a gente está num ambiente que a gente não queria estar, a gente está num pessoal que a gente não queria estar, mas isso confronta quem? As pessoas não me confrontam, porque é assim que eu vou manifestar as obras do Espírito. E as obras do Espírito, elas são muito conhecidas, que está em Gálatas 5, versículo 16 ao versículo 21, do versículo 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Às vezes a gente pede para Deus, Senhor, eu quero tanto ser uma crente de verdade, eu quero tanto ser uma crente assim. Só que a gente está na carne, meu irmão. E as obras da carne, elas são conhecidas. Elas são iras, elas são inveja, elas são libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rinchas, discórdia, divisão, facção, e os tais não herdarão o reino de Deus. Quando Deus está falando aqui na igreja de Gálatas, ele não está falando para o pessoal do mundo, porque o pessoal do mundo, eles são natureza humana, eles não têm o Espírito Santo, então eles não sabem distinguir o que é do Espírito e o que é da carne, entendeu? Ele está falando para nós que somos cristãos, nós que somos seguidores de Jesus. Ele está falando que vocês estão vivendo segundo a vontade da carne, vocês estão sendo ricos, vocês estão com facção, vocês estão com a gente, né? Quando eu falo a gente, fala eu. A gente tá com inveja, divisão, bebedices, inveja. A gente tem inveja, às vezes a gente tá ali, e às vezes a gente tá vendo o irmão crescer, a gente fica com inveja do irmão. A gente fica com inveja do irmão. A gente pode falar assim, quem anda no Espírito jamais satisfaz os caminhos da carne. A palavra de Deus diz, mas a carne, ela é traiçoeira. A gente ainda mora dentro de um corpo humano, e às vezes vem aquele sentimento que não agrada a Deus. Ali é obra da carne. Aí a gente tem que o quê? Pedir perdão para Deus. A palavra de Deus diz que minha é a vingança, então a gente não pode vingar o nosso irmão. Às vezes Deus coloca a gente num determinado lugar, depois que a gente vai pensar, pessoal, Deus está me colocando aqui para me parar de ser, por exemplo, Deus não nos deu o espírito de facção, Deus não nos deu o espírito de inimizade, Deus não nos deu o espírito disso. Então ele precisa, você se manifesta os frutos do Espírito indo em certos lugares que vai despertar esse fruto em você, para que vocês sejam maduros na fé. Quando ele chegou lá na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja onde estava tendo muitas coisas, pessoas estavam causando divisões na igreja de Corinto. O pessoal, alguns que estavam contra Paulo, dizendo que Paulo só era forte nas cartas, ele não era forte quando estava lá, porque
Porque Paulo era uma pessoa que ele não tinha essa presença. Ele não tinha a presença como Apolo. Apolo era bom de dicções, Apolo era top. Ele não tinha isso, ele era normal, ele era de boa. Mas nas cartas que ele escrevia, ele era poder de Deus. Porque a palavra, ela é viva e ela tem poder para transformar a tua vida. Se a palavra não transforma a tua vida, não vai ser piquenique ou qualquer coisa que tiver dentro da igreja que vai transformar a tua vida. No máximo que tu vai estar lá é só mais um congregante. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos separou para que a gente viva uma vida santa, uma vida reta, uma vida de cristão de verdade. Ser cristão dói, porque vai contra a nossa natureza humana. Então aqui não está falando para pessoas que não aceitaram Jesus, ele não está falando para pessoas, ele está falando para pessoa que está dentro da igreja, que está dentro da casa do Senhor. Ele está falando para este tipo de pessoas. Vocês estão vivendo conforme a obra da carne. E a obra da carne é isso, divisão, facção, coisas que não agradam a Deus. A palavra de Deus diz que se teu irmão dá um tapa na tua cara, dê a outra face. É isso que é ser cristão, é isso que é ser maduro na fé. É você não ligar para o que o irmão está falando de você. Antes eu ligava muito, hoje não, hoje eu estou mais preparado para receber. Às vezes eu escuto mais coisas na igreja que eu falo assim, ontem eu fiquei muito alegre comigo mesmo, porque às vezes a gente escuta as coisas, a gente não dói mais. Não é porque a gente está se achando, não. É porque a gente está tão em comunhão com Deus que a gente vem a palavra na nossa mente na hora. O que o Espírito Santo ele começa a ministrar no teu coração na hora. Tu se enche da presença de Deus na hora. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o quê? Que você não tem que ter, tem que ter amor. Amor é uma escolha. Você tem que ter compaixão. Você tem e você vai entender que você você não pode ficar no meio dos escarnecedores. Você tem que ser o quê? Luz do mundo. E luz do mundo é isso. Qual é a diferença se tu ama só quem te ama? Que diferença que tu faz, meu irmão, no reino de Deus, tu faz no reino dos homens, que vão ser vistos, vão ser aplaudidos, mas só aqui. Se você quiser ser crente, você tem que entender que você deve negar vocês mesmos, pega a sua cruz e siga-me. E pegar a cruz de Cristo não é fácil, sabe, gente? Pegar a cruz de Cristo não é fácil. Aí aqui deixa assim, eu tava, porque assim, eu assisto muito o pregador Osiel, o pastor Osiel, porque ele tem uma palavra muito boa. E em Gálatas 6,6, a palavra de Deus diz que o que planta colhe. A gente não deve, até para as pessoas que a gente faz mal pra gente, a gente tem que falar palavras de bênçãos. A gente tem que abençoar a vida dessa pessoa, dizer, Senhor Jesus, abençoa a vida dessa pessoa, que essa pessoa cresça mais, que o Senhor porque essas bênçãos voltarão para nossas vidas. E a gente tem que ser, como é que diz que a palavra de Deus fala, que a gente tem que ser apaziguador, ou seja, a gente não tem que causar discórdia, a gente tem que unir, porque só a unidade vai mostrar o poder de Deus. Sabe, gente? Então, às vezes a gente não tem isso dentro das igrejas, porque a gente está preocupado com outras coisas. Deus não está preocupado com isso, não, meu irmão. Deus está preocupado com as pequenas coisas que o reino de Deus estão se perdendo. Porque a gente olha muito para o nosso irmão, a quantidade de coisas que está no nosso irmão, isso causa inveja na vida do ser humano, e o ser humano acaba se perdendo ali, e às vezes acaba perdendo a sua própria vida com Deus. O que Satanás ele quer isso mesmo, ele quer discórdia, ele quer que a gente fique brigando, ele quer que a gente se desuna, sabe por quê? Porque assim o reino de Deus não vai aumentar, pelo contrário, vai ter facção. Mas Karina, sempre tem na igreja isso, sempre tem, sabe por quê? Porque a igreja somos nós. Se a gente não colocar o reino de Deus na nossa vida, entendeu? E a igreja é constituída por um corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, então você também é responsável por levar o reino de Deus através da sua vida, entendeu? Enfim, se você, a palavra de Deus diz que a carne ela é traiçoeira. Então, por mais que você ande no Espírito, ela vai querer, de uma forma ou outra, ela vai querer estar na tua fraqueza. E ali é que você vai despertar os frutos do Espírito. E aí ele fala, né, sobre as coisas que aconteceu naquela igreja. E como a gente vai vigiar? Vigiar nas tuas fraquezas, saber o que é a tua fraqueza, se é o orgulho, é a avareza, é a prepotência, é o poder. Vigia nessas tuas fraquezas, porque Satanás ele vai atuar nessas tuas fraquezas para que você não se manifeste o espírito, você manifeste o espírito da carne, e o espírito do espírito, que é a mansidão, não vai reinar no teu coração, entendeu? Destruir a vida se você não vigiar. A primeira coisa que a gente tem que vigiar é orar e jejuar, porque isso mata a nossa carne, entendeu? E jejuar, muitas das vezes, a gente jejua de, por exemplo, você falar muito mal dos outros. Rapaz, eu vou fazer um jejum de não falar mal dos outros. Você vai se controlar, entendeu? Você vai parar de estar falando mal dos outros.
ore, controle a ira, esteja preparado, comece a se preparar, ora pela tua vida, entendeu? Pare de fixar os seus olhos em pessoas, ou fixe os seus olhos a Deus, aprenda a palavra de Deus, aprenda a discernir o que a palavra de Deus está te falando em relação à tua vida, entendeu? É isso que Deus busca. Se ele não podia falar para a igreja de Coríntios palavras espirituais, porque eles eram carnais, eles ainda viviam segundo os costumes do homem, da natureza caída, porque eles tinham divisões, facções dentro da igreja. Deus não gostava disso. Ninguém queria ir para a igreja de Coríntios, assim, ninguém queria, porque lá eles eram, a própria Apolo não queria ir para lá, entendeu? Mas Paulo disse assim, eles precisam de você lá, Paulo. E ele foi. Então, Mateus 26:41, vigie e ora para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes Deus coloca a gente numa determinada situação que é para a gente aprender a dominar a nossa carne, a depender de Deus, a confiar em Deus, a amar o teu inimigo, a orar por quem te persegue, porque isso cristão faz isso, gente. Orar por quem te persegue, orar, amar o teu próximo. Às vezes vai debater olha, gente, eu estava assistindo a pregação de José e ele falou assim, gente, quando alguém te criticar, falar uma coisa que você não é, meu irmão, durma em paz. Você não é isso, vai para sua igreja. Às vezes a gente quer sair do meio. Eu, pelo menos, já quis várias vezes. Mas o Espírito Santo falava, volta para lá, volta para essa igreja, fique lá, escuta a palavra de Deus, vai orar, vai ler a Bíblia, vai para tua célula, vai fazer tuas coisas e esquece, perdoa, seja mansa, tem os frutos do Espírito. Sabe quando é que você vai mostrar os frutos do Espírito? É abraçar teu inimigo, é orar por quem te persegue, é proclamar bênçãos na vida do teu irmão que te persegue, é fazer isso, não é fugir não, que nem a gente faz, que a gente sai numa igreja, a gente, o meu irmão não fica falando, mas deixa eu falar, meu irmão, deixa eu falar que tu é isso, deixa eu falar que tu é aquilo, meu irmão, tu é crente, mostra os frutos do Espírito diante de Deus. Porque o povo fala demais, às vezes nem ele é crente, nem ela é crente. Mas você tem que ser crente, porque você está buscando o reino de Deus, se você quiser ser crente. Porque ser crente não é fácil não, tô que nem aquele homem, meu irmão, ser crente não é fácil não. Tu não pode matar, tu não pode roubar, tu não pode... E não é religiosidade não, meu irmão. Religiosidade menina, irmão, não é religiosidade não. Então assim, realmente muitas coisas, o fruto do Espírito Santo precisa se manifestar. Entendeu? Precisa se manifestar. E só vai se manifestar quando você estiver sob pressão. Aí eu vou saber se você é crente, se você não é crente. Porque José, ele não deixou de ser crente quando ele estava lá na casa de Potifar. Quando a mulher disse assim, bora, eu quero deitar com você. Ele podia dizer assim, saber, Deus me deixou aqui, tudo está acontecendo isso na minha vida, eu sou escravo. Independente se ele era o que mandava, mas ele ainda continuava sendo escravo. Eu era escravo, Deus não estava nem aí, me tirou lá, podia chegar lá, botando pânico lá no povo lá, que me jogou lá naquele poço, só que Deus tinha um propósito, entendeu? E ele confiava nele, porque ele sabia o coração que ele tinha. Ele sabia que se ele botasse em governador, ele não ia... Ele sabe o que ele falou lá no final, quando ele foi governador? Gente, pelo amor de Deus, não fique desse jeito não, sabe por quê? Porque foi para isso que Deus me fez isso, porque senão nós ia morrer tudinho. Até vocês e eu, nossa geração ia se lascar. Mas como Deus é misericordioso, Ele me usou, teve graça de me usar para que a gente não morra. Para que nossa geração não seja isso, porque eles iam morrer de fome mesmo, todo mundo morrer de fome. Aí como Deus sabia como é que era o coração de José, Ele falou assim, rapaz, eu vou usar José, que eu não sou doida. Eu vou usar essa pessoa aí, vai se orgulhar, não vai querer ajudar. Não, Deus me livre, vou usar esse aí. Entendeu? Então, gente, a gente precisa entender os planos de Deus, entender a vontade de Deus, entender, Jesus, por que você está me levando por este caminho? Por que não é, por aqui não é mais fácil? A palavra de Deus diz que é bom obedecer a Deus. Escuta a voz de Deus, obedece. Vai doer, vai. Mas vai escutar a voz de Deus e vai seguir o Espírito Santo. E deixa o Espírito Santo te conduzir. Ele não vai te envergonhar, meu irmão. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Deus, Ele não vai te envergonhar. Não vem pensar que Deus vai te colocar num lugar para te envergonhar, porque Deus não vai. Só segura a onda, meu irmão. Só segura a onda e pega nos pés de Jesus. Diz, Jesus, se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é tua. Aí Deus se responsabiliza. Quando Josafá disse assim, Deus, não sabemos como fazer. Não sabemos como eu vou fazer. Mas eu sei que o Senhor vai nos dar resposta. Gesiel, né, veio lá cheio do Espírito Santo e falou assim, pois deixa comigo, só fica olhando, porque quem vai fazer sou eu. Então, quando a gente coloca nas mãos de Deus, quem faz é Deus. Porque a gente confiou em Deus. Descansa e pronto. Se Deus diz que não tem que batalhar, meu irmão, vai batalhar.
E é isso. Gente, eu tenho essa palavra pra vocês, para que vocês ficam firmes, não desistam, não vou nem editar, eu peço mesmo.